Retomando aí ao vídeo anterior, que já está sendo publicado no IGTV e daqui a pouco eu vou publicar no Instagram, é que a falta de experiência que ainda persiste, mas nós vamos superando com o tempo, disse que é mais vantajoso para o YouTube gravar na horizontal, né? Diferentemente de outras mídias sociais, que o ideal é na vertical. Então, lá no IGTV, quando eu mostro, na verdade, aqueles processos ali, ó, eles não aparecem, mas são os que a gente vai atuar ao longo da semana aí, beleza, pessoal? Retomando a questão, afeta a prisão em flagrante, a audiência, a prisão em flagrante, né? O contato com o cliente em delegacia, a contratação ali dos honorários, o pedido de relaxamento de prisão, de relaxamento de prisão também às vezes poderia acontecer. Por exemplo, a hipótese em que a autoridade policial não comunica, né, o juiz ou o Ministério Público ou não emite a nota de culpa para o flagranteado, são causas, né, de nulidade, caberiam aí relaxamento de prisão, enfim. Mas a hipótese mais comum mesmo era de liberdade provisória. Então nós passamos por aquela questão ali de 2008, né? E aí até 2015, com a alteração que houve no Código de Processo Penal, e justamente essa questão ali que o juiz recebia o flagrante, imediatamente ali ele já tinha o poder de conceder a liberdade provisória, relaxar a prisão ou decretar em preventiva, independentemente de vista ao Ministério Público. Dava-se à vista por costume, mas não há essa previsão. No passado, importante dizer, eu acho que no último vídeo eu acabei me esquecendo, engraçado que não tinha o instituto da decretação da prisão preventiva quando o juiz recebeu o flagrante. Ele recebia o flagrante, dava o ciente, remetia ao MP e pronto, o cara ficava preso em flagrante, era assim que funcionava. Não se existia tanto pedido de revogação de prisão preventiva, não. Era concessão de liberdade provisória mesmo, interessante isso, né? Hoje a maioria deles, né, hoje inclusive na custódia, decreta-se a preventiva, muitas vezes alguns colegas até nem sabem ou têm receio, né? Quando o juízo, né, que apreciou o flagrante decreta a preventiva, né, eu sou obrigado a impetrar um habeas corpus, tendo a autoridade judiciária, né, do flagrante como autoridade coatora, né, eu penso que sim, mas estrategicamente e dependendo das circunstâncias do seu cliente, eu não impetraria o habeas corpus de imediato, né, eu aguardaria para descobrir em qual vara, por exemplo, poderia ser distribuído aquele flagrante. E ali eu tentaria de novo um pedido agora, né, um pedido de revogação de prisão preventiva, se fosse o caso. Para daí sim, mantida a prisão, eu impetrasse o habeas corpus. Por quê? Porque isso é uma estratégia, isso é alguma violação, alguma... Não, isso é uma questão seguinte... a verdade é que muitas vezes, principalmente aos finais de semana ou feriados, os juízes plantonistas, graças a Deus, às vezes que eu participei com juízos criminais, mas às vezes você pega um juiz que não é criminal, então ele é muito tendencioso ali ao que o Ministério Público disser, né? E pode ser que o juiz natural da causa, que é aquele para qual a causa vai ser distribuída, tenha um pensamento diferente e opte por soltar aquele cliente seu, né? Então isso é interessante sim, Agora, ocorreu a custódia na época do recesso forense. Aí você tem que impetrar um habeas corpus, fica mais complicado. Mas muitas vezes você consegue soltar o seu cliente, mesmo sendo convertido à prisão preventiva por outro juiz de primeiro grau, né? Pode acontecer do juiz dizer que ele não é competente para conhecer daquele pedido, já que denegado ou decretada a prisão preventiva por juiz de mesmo grau de jurisdição.
Então, que a competência seria a jurisdição imediatamente superior, que seria o Tribunal de Justiça. Mas, enfim, isso aí vai da estratégia do advogado, né, de uma série de outros fatores. Mas o lema aqui que eu queria chamar a atenção com vocês, e aí, se os colegas quiserem participar, né, que tá se tornando até uma situação pitoresca, assim, de mau gosto, sabe? De muito mau gosto, de muito mau grado, porque nós advogados somos convocados, nós comparecemos à delegacia de manhã, de madrugada, à noite, muitas das vezes, né? À noite ou de madrugada para acompanhar esses flagrantes, né? Sabemos bem ali o que é se comportar na delegacia. Se você não sabe se comportar na delegacia, meu amigo, principalmente no plantão, depois de 10 anos de atuação você aprende, ou então você muda de ramo, porque aí você vai entender como que funciona. Não só em delegacia hoje, né, nas centrais flagrantes, mas em delegacias de uma forma em geral, departamentos aí com 6, 7, 8 delegacias. Mas normalmente, desde o início, a PM já é o primeiro advogado do seu cliente, sabia disso? A PM é o primeiro advogado do seu cliente. A PM fala, que isso, bobo? Não precisa trazer advogado, não. Não precisa ter advogado, não. Se o delegado não soltar, em 2, 3 dias, a justiça solta. Tem audiência de custódia. Aí sim, se não soltar, você vai preocupar com o advogado. Na Polícia Civil, chega lá, porque né, nem todo policial militar, nem todo policial civil, claro, são exceções, gostam de advogados, né? Então, a gente não é normalmente persona não grata nesses ambientes, né? Então, e se você pegar ali uma família com a situação de hipossuficiência, né, que até poderia pagar ali um honorário por advogado, um honorário menor, mas teria assistência ativa do profissional, principalmente ali quando do flagrante, na oitiva dos policiais, na oitiva do seu constituinte. Já disse no outro vídeo ali pode estar a absolvição ou a condenação do seu cliente. Então, como que a família, ao final de contas, a família que era a soltura, ela fala, poxa, nós estamos em época de crise, não estou nem falando na pandemia, nós estamos em época de crise, situação que está precária, vamos nos unir aí, o João vai ficar guardado 2, 3 dias, vamos torcer na audiência de custódia, vai todo mundo lá, ajoelha, vai ter um defensor público lá, se não tiver condições de contratar um advogado, se ele for ser solto, ele do próprio fórum ele já sai, ele nem volta para o Ceresp. Então vamos aguardar essa angústia aí, não vamos contratar advogado não, né? E assim acontece também no Ceresp. A familiar vai no Ceresp, meu marido, meu pai deu entrada aí, não deu entrada, não tô querendo um advogado, não precisa de advogado não. Ele chegou hoje, amanhã ele vai ter audiência de custódia. Lá, muito provavelmente vai soltar ele. Qual que é o BO dele? A Maria da Penha, furto, não, vai ser solto, precisa de advogado não. Então, nossa profissão, que já é aviltada, cada vez mais, né, torna-se cada vez mais aviltada, porque agora, com todo respeito, o PM já inicia-se ali o seu convencimento, né? O escrivão de polícia, o investigador, o delegado, né? E depois o carcereiro, né? Desculpa, hoje é agente penitenciário. Não, agora é policial penal. É policial penal, mais respeito. Então, infelizmente isso, entendeu? E aí o familiar ali te procurou, né? Às vezes você acompanhou aquele flagrante na delegacia, né? Teve o seu tempo ali, cada minuto do seu tempo é seu suor, é o que você estudou, é o seu trabalho, né? Por um PM, por um policial, por um escrivão de polícia, por um delegado, por um agente penitenciário, dizer que não preocupa com o advogado, não. E a família não entende da importância do advogado desde aquele momento talvez seja o mais importante. Às vezes, se ele for bem assessorado naquele momento,
Se for nomeado pelo defensor público, ou um dativo, ou uma DOC, de repente ele consegue uma absolvição. Tão sério que é essa questão, né? E a família ali está pensando em quê? Eu quero meu parente de volta. Eu quero meu parente de volta. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que segurar. Já passei muito aperto com ele. Já lá na comunidade já não tivemos comida, perdemos luz, criamos 4 filhos, mas estamos sobrevivendo e não vamos gastar aqui R$1.000, R$2.000 com esse flagrante, com esse advogado, não, com seu dinheiro de custódia, não. Vamos segurar essa peteca aí que a gente vai dar conta e ele vai sair. E lá na frente, ele vai tomar uma cana de todo tamanho. Você não sabe o tamanho da cana que ele vai tomar lá na frente, o arrependimento que esses familiares terão de não ter pagado ali, às vezes R$1.000, R$2.000. Não estou estipulando preço para nenhum advogado, viu, gente? Até o que me conste, diligência em delegacia durante o dia, pela nossa tabela da OAB, que ainda é defasada, de 2015, são R$1.000 e durante a noite são R$2.000. Se o advogado cobra 200, o outro cobra 5.000, é outra história. Eu estou dizendo mais ou menos o parâmetro, a baliza ali da OAB, entendeu? Então nós temos muito de conviver com questões, né? Que ao invés de beneficiar o advogado, de acompanhar o cliente, de fazer uma boa sustentação na audiência de custódia, né? Temos esses agentes públicos que muitas vezes ainda vão precisar da gente, se já não precisam muito deles, infelizmente. Aí eles sabem disso, com a participação ativa do Ministério Público, hoje eles estão vendo. Tão é importante a figura do advogado, né? Eles mesmos ali, naquele momento ali, muitas vezes aviltam a função democrática essencial do advogado para aquela atuação. Então, são situações que a gente convive, né? Ontem mesmo estive no Ceresp, recebi uma ligação domingo, cobrei obviamente um valor para comparecer domingo, o camarada tinha sido preso de sábado para domingo, a família me ligou ontem, eu cobrei um valor um pouco mais baixo, porque já era segunda-feira, né, obviamente, e estive lá no Ceresp, dei a atenção para o rapaz, né, conseguimos a liberdade provisória, era um caso típico de liberdade provisória, Lei Maria da Penha, primário sem antecedentes, né? O delegado tinha arbitrado uma fiança de R$3.000 para uma família de parcos recursos, né? E esse cidadão, graças a Deus, hoje foi solto, né? Mas desde o princípio. E aí, quando foi no final do meu expediente, cheguei aqui em casa cansado, por volta de umas 11 horas, recebi um áudio, pasmo, tem mais 1 minuto e 40 aqui. Eu recebi um áudio de um cidadão que parece que se passou por policial, que disse que existe bons e maus profissionais e que era precipitado, que não havia necessidade de pagar advogado, porque em 2 ou 3 dias ele sairia de qualquer jeito, que quem soltaria ele não é o advogado, não. Quem solta ele é o fato dele ser primário, sem antecedentes, etc e tal, que não há essa necessidade da intervenção do advogado e que não teria necessidade de ter gastos X reais com o advogado, um policial. Agora, ver se eu tenho competência para falar do trabalho de um policial nas ruas, em combate, e ver se ele tem competência para falar da nossa atividade enquanto atuantes na advocacia criminal. Então nós estamos vivendo essa época, essa situação, né? Ainda mais agora em que não temos audiência de custódia e que os autos eletronicamente, isso que eu deixei de dizer, estou dizendo agora, pelo menos nas centrais de flagrantes, o APF eletronicamente já é encaminhado para a justiça via PJE e a justiça já se manifesta sobre aquele caso, independentemente ali de vista com o Ministério Público ou com o advogado, o que vai vilipendiar ainda mais a nossa classe e os nossos honorários, enquanto não se retomar com urgência as audiências de custódia e demais audiências presenciais.
Valeu, galera, um forte abraço.